Aquele formigamento na perna que vem e vai, às vezes está lá quando você acorda, às vezes aparece quando você fica sentado muito tempo, às vezes desce para a coxa, pela panturrilha e chega até o pé. E você pensa, deve ser circulação, deve ser posição ruim, deve ser cansaço. Eu preciso te dizer uma coisa com clareza: formigamento na perna raramente é circulação. Na maioria das vezes, é o seu nervo mandando um recado. Esse recado, ele tem prazo de validade. Quando o nervo para de formigar e você pensa que melhorou, pode ser que ele esteja parando de funcionar. Hoje eu vou te explicar o que esse sinal realmente significa, por que ele aparece e o que acontece quando você ignora por tempo demais. Eu sou o Dr. Sebastião Vasconcelos, sou ortopedista, especialista em coluna há quase 30 anos, com especialização em cirurgia endoscópica da coluna. Em quase 3 décadas de consultório, o formigamento na perna foi um dos sintomas mais subestimados que eu vi. Não porque as pessoas não sentiam, mas porque não sabiam o que estava sentindo. Ele vem, passa, volta, parece benigno, parece tolerável, e enquanto você tolera, o nervo continua sendo comprimido. Isso precisa mudar. Começa agora. Primeiro, o que é o formigamento do ponto de vista neurológico? Formigamento é o nervo gritando. Quando uma raiz nervosa da coluna é comprimida por uma hérnia de disco, por uma articulação degenerada, por um estreitamento do canal, ela começa a mandar sinais elétricos anormais. Esses sinais chegam ao cérebro como formigamento, queimação, choque, dormência. É o nervo tentando te avisar que algo está errado no caminho. Pensa assim: imagine um cabo elétrico sendo pisado. Enquanto a pressão é leve, ele ainda transmite, mas com interferência. O formigamento é essa interferência. Se a pressão aumenta, o cabo para de transmitir. Aí a dormência vira constante, a fraqueza aparece, a função começa a ir embora. E quando o cabo é pressionado por tempo demais, ele pode ser danificado de forma permanente. Isso é o que acontece com o nervo quando você espera. Agora preciso desfazer um mito que atrasa muita gente. Formigamento na perna não é, na maioria dos casos, problema de circulação. Problema circulatório causa sintomas diferentes. Perna que incha, que fica roxa, que esfria, que dói em repouso, com melhora ao levantar. Formigamento que desce pela perna, que segue um trajeto definido pela lateral da coxa, pela panturrilha, pelos dedos, isso é o trajeto de uma raiz nervosa. Cada nervo da coluna tem o seu caminho e o formigamento segue exatamente esse caminho. Quando o formigamento vai da lombar até o pé pela lateral da perna, é a raiz de L5 ou S1 sendo comprimida. Quando vai pela parte anterior da coxa até o joelho, pode ser L3 ou L4. O trajeto do formigamento é uma impressão digital do nervo que está sofrendo. E isso tem solução quando tratado no tempo certo. Agora eu vou te mostrar os 4 estágios do que acontece com o nervo comprimido. Isso vai mudar
como você lê o seu próprio corpo. Estágio 1, formigamento intermitente. Aparece e some. Geralmente piora com esforço, posição prolongada ou no fim do dia. O nervo ainda está funcionando, mas está sob pressão. Esse é o momento ideal para agir. Estágio 2, formigamento constante. Já não some mais, está sempre lá, mesmo em repouso, mesmo de manhã. O nervo está sendo comprimido de forma contínua. A janela de reversão total ainda existe, mas está se fechando. Estágio 3, dormência. Formigamento começa a dar lugar à dormência. Parece que melhorou, mas não melhorou. O nervo está perdendo a capacidade de transmitir o sinal. Você está sentindo menos porque o nervo está funcionando menos. Esse é o ponto que engana mais pessoas. A dor passou, o formigamento diminuiu, parece melhora, mas é piora silenciosa. Estágio 4, fraqueza e perda de função. O nervo já não consegue mais ativar o músculo corretamente. Você percebe que a perna está mais fraca, dificuldade para levantar o pé, para subir escada, para ficar na ponta dos pés. Nesse estágio, mesmo com a cirurgia, a recuperação é mais longa e menos previsível. A maioria das pessoas que chegam ao meu consultório com comprometimento funcional passou pelo estágio 3 achando que estava melhorando. Dor engana, função não mente. Existe um sinal que quase ninguém percebe, porque acontece devagar demais para chamar atenção. Você muda o jeito de se mover sem perceber. Começa a evitar agachar, para de sentar no chão, sobe escada de um jeito diferente, dorme numa posição que antes não usava, anda mais devagar. Você não percebe porque o corpo é inteligente. Ele compensa, redistribui a carga, encontra jeitos de continuar funcionando sem acionar o que dói. Mas compensação não é cura, é adiamento com juros. Enquanto você compensa um lado, sobrecarrega o outro. Enquanto evita o movimento, enfraquece a musculatura que depende dele. O problema original continua avançando e você cria um segundo. Mas faz uma pergunta hoje. O que você parou de fazer nos últimos 6 meses que antes fazia sem pensar? Essa resposta vale mais do que qualquer exame. Se você está sentindo formigamento na perna, seja semanas, seja meses, não espera mais. Não estou dizendo isso que precisa de cirurgia. Estou dizendo que você precisa saber em qual estágio está. Porque se estiver no estágio 1, tratamento é simples. Se estiver no estágio 3 ou 4, cada semana que passa, fecha um pouco mais a janela de recuperação completa. O formigamento que você está sentindo é o seu corpo mandando um sinal. A questão é: você vai ouvir agora ou esperar ele parar de falar? Deixe nos comentários onde o formigamento aparece. Desce pela lateral da perna, pela parte de trás, pelos dedos dos pés? Me conta. Isso me ajuda a entender o que está chegando até você e a criar
o conteúdo certo. E se você conhece alguém que está convivendo com esse sintoma como se fosse normal, compartilhe esse vídeo. Pode ser a informação que faltava para essa pessoa agir. Eu sou o Dr. Sebastião Vasconcelos, ortopedista e especialista em coluna. O nervo não espera o momento certo, mas você ainda pode escolher o seu. Cuida de quem ama antes que trave.